O sistema de justiça criminal é pouco discutido mesmo entre ativistas que lutam por justiça e igualdade social. Com isso, este tema arenoso e difícil de ser tratado na sociedade, mas de fundamental importância sistêmica na reprodução de injustiças e desigualdades étnicos, raciais, econômicas, sociais e política, acaba por ser deixado de lado, mesmo entre uma produção e construção de lutas progressistas na sociedade. Da onde falamos, o Brasil tem a sexta maior população mundial. E se falarmos de população carcerária, estamos em terceiro lugar, somente atrás de China e Estados Unidos. O povo negro compõe 53% da população do Brasil. Enquanto isso, 64% da população prisional é negra no país, ou seja, de cada 3 presos, 2 são negros. Os jovens de 15 a 29 anos são 21,5% da população do país. 55% da população prisional é jovem. De cada 2 presos, 1 tem até 29 anos. Deste cenário desigual historicamente e produtor de desigualdades que falamos. Entrar no museu ali, daí vamos ver as coisas e tu... Eu vou ter que ficar falando? Quando tu quiser. Ela tá sem foco, ó. Mas daí se tu gira o anelzinho ali, ó. Aí tu vai brincando. Tá. Acho que eu vou ir assim, ó. É, pode ser. Mas essa porta, né? Olha até abre pra nós. Funcionário? Somos. Hoje sim. Não pode filmar criança? Não pode filmar? Só fotografar. Tô filmando. Claro. Eu venho defendendo o rap há muito tempo, irmão. A maneira que eu falo, se ligue então. 4 anos atrás começou a correria. Nessa caminhada fiz a parceria. Letras escritas que relatam dia a dia. Nessa caminhada, curvas perigosas encontrei no meu caminho. Mas nunca estou sozinho. Eu e os parceiros traçando um destino. Sentindo na pele o preconceito e o racismo. Insisto, persigo o meu objetivo. Não vai ser você que vai dizer como eu me sinto, me tirando de moleque, achando que meu rap é que gera violência. Mas pelo contrário, o rap é meu atalho pra sair da decadência. Imposta por você que assiste a TV, espalhando a injustiça sem ao menos perceber. Nunca pisou na reserva, não conhece a nossa história, mas sai por aí falando um monte de lorota. Mas treme quando vê uma flecha apontada na sua cara. Sorria, você tá sendo filmado. Te pergunto, e daí? Como é que vai ficar? O que tu fez? O que tu fez com a medida? E tu? Que tri. Pra que lado eles foram? O que tu faz lá na ilha? Faço, ajudo meu pai e minha mãe. Ajudando o quê? Eles reciclam. Nossa, liga, todo mundo vai olhar. Todo mundo vai olhar. Mas quando eu era bem pequeno eu morava na ilha. E como é que tu te sente lá morando na Me ilha? sinto bem, né? Mas lá o cara tem que se cuidar pra onde anda, ser confundido, assim. E o que tu sente falta lá no... Eu sinto falta de andar tranquilo na rua, assim, sem nem se preocupar, de ser confundido, assim, sabe? Tem crescido muito tráfico lá, né? Sim. Meu pai tava pensando em ele vai lá na minha tia, né? Lá, minha tia ela tá meio doente, pra lá é bom, ele tava pensando em comprar uma casinha lá, pra nós ir morar pra lá. Aonde que é? Cachoeira do Sul. Eles batem, né? Diz que lá, se eles pegam mais de 3 lá em ajuntamento lá, eles chegam a bater. E por tu ter que cumprir as medidas, rolou falação de vizinho, coisa assim, ou não? Tá. Isso aí eles falam, né? Como é que tu te sente? Me sinto bem, né? Porque eles torcem pra mim, né?
entendeu? Tipo, vai dar tudo certo, essas coisas. Vai cumprir, vai acabar, vai ficar limpo, assim, entendeu? Até acompanho você, né? Tá legal de show. Tá todo mundo legal, né? Bem legal, Mas eu tenho vergonha. Não, super. Vergonha do que? De falar ou de fumar? De tudo, né? Não sou de sair em lugares assim. É ruim de fazer isso aqui, meu. Aí fica à vontade, cara. Tá. Aí que eu uso. Não vi isso aqui. Estragaram os alto-falantes bom, ó. Esse dia eu quebrei um também, igual aquele lá de 15. Vou tirar foto? Bro! Te vi sentadinho ali. Sim, daí eu me sentei ali uns 5 minutos depois, passou um monte de cavalo assim, daí quando vi 3 se encanaram, olharam. Daí eu falei que eu tinha ido ali num passeio no museu de uma medida que eu tava fazendo, e já tá todo enrolado aí, quer ficar debatendo aí. Tava louco pra me levar já pra eles também. Não dá pra ficar no centro. Não, mas se encanaram, daí prenderam os gurizão e falaram que tava junto, daí os gurizão falaram que eu não tava junto. Daí se encanaram que eu tenho na minha passagem roubo de carro e negócio, daí se encanaram, até da onde? Até lá da Ipiranga, lá daquelas bandas lá. Pode ficar tranquilo que nós também somos de lá de perto, não sei o que, não vamos se cruzar por aí. Tem quantos anos? Tenho 17. Por isso que eu já nem saio muito mais, só venho pra quando eu vou trabalhar ali, já é. Eu já terminei o ensino fundamental, né? Daí eu só tô pelo médio agora, fazer um médio já é. Nem saio muito de casa também, só pra vir aqui cumprir medida também. Aí um adolescente chegou e disse assim, quem sabe a gente faz uma horta comunitária, né? E aí os outros começaram, horta comunitária, e aí ficou meio assim, mas o que a gente vai fazer? Aonde a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Né? E aí ficou assim aquela, e aí foi para votação, que aí ficou a questão do documentário e a horta, e aí ganha a horta comunitária. Eu acompanhei o processo, até porque tinha bastante adolescente que eu conhecia, acompanhei o processo também de encaminhar os adolescentes. Então foi muito bom porque eu estava dentro da comunidade ajudando, né, na indicação, no problema. E aí eles vinham para cá, eles se sentiam bem, porque, né, já tinha uma pessoa conhecida aqui também. Então... É diferente, viu, quando conhece a horta dos guri era daqui para lá. Daqui para lá tudo tinha. A gente tinha tempero de alface. Pra cá era só tempero. Tinha até cominho, tudo quanto era tipo de verdura. E daí pra cá ainda tem um restinho de batata doce aí. Aí eles chegavam, desciam da Kombi, pegavam as ferramentas, vinha todo mundo pra horta. Aí trabalhavam questão de uma hora e meia. Depois tinha o lanche. Depois eles recolhiam, tinha que recolher. O que era lixo eles botavam lá pra frente, o que era adubo orgânico eles enterravam. Antes do manejo, os adolescentes, como atividade do cumprimento de medidas, visitaram a horta hidropônica do assentamento Utopia e Luta, a horta comunitária da Vila Cruzeiro e a Escola Técnica de Agricultura em Viamão,
para que tivessem referências e aprendessem como preparar o solo, como plantar e como cuidar das plantas. Pegava a terra, virava a terra ali, como é que se fala? Tinha que... Semeava? Semeava, e adubo, fazia adubo, aquela coisa toda. E o que tu fazia na assembleia? Na assembleia tinha que ficar numa sala levando papel para um andar, para o outro e tal. E por que tu não te pilhou de seguir? Porque eu não me pilho em bagulho fechado. Tinha 10 adolescentes que estavam em cumprimento de medida que moravam ou na Ilha Grande dos Marinheiros, ou ali no Pavão, ou na Ilha da Pintada. Então esses 10 adolescentes. E aí, quando esses adolescentes vieram para o cumprimento da medida aqui, eu encaminhei para as unidades de execução aqui, né? Um eu encaminhei para a Assembleia Legislativa, o outro eu encaminhei para a Câmara de Vereadores, o outro encaminhei para uma instituição aqui do centro, né? E aí o que eu observei assim, ó, que esses adolescentes, eles não cumpriam a medida. Eles evadiam, eles iam até o local, né, e aí evadiam. Ali fechava muito. E daí ali tu te pilhou que era aberto? Eu já moro aqui também, né? Pra ti foi importante que era no território que tu mora? No território que eu moro e eu tava ali, tava sempre na volta. Quando dava pra mim lá molhar, ia lá, molhava. A comunidade gostava, a comunidade passava, elogiava o trabalho deles. Isso, quando a gente passava para eles, dava mais confiança, né? Eles acreditavam mais no que estavam fazendo. Como que tu te sentiu quando tinha que cumprir a medida? Assim, como é que tu achou que era cumprir uma medida? Bom, achei que tá legal, né? Trabalhar para esses caras aí por nada. Mas daí chegou num certo ponto que depois comecei a gostar. Comecei a fazer ali, comecei a ver como é que é, comecei a aprender coisa que eu não sabia. E fiquei. Cumpri o que eu tinha e larguei fora. E os outros guris que tu interagia junto, assim, como é que foi essa interação com eles? Foi bom, conheci gente que eu nunca tinha visto, de outras vilas, que pá, o cara vai nas esperar, que é contra isso, aquilo. Mas não, ali não tocar umas ideias, nós rimos, se divertir, fazia a nossa. Quem que da comunidade que tocava esse projeto dele? A Mary, a Valesca e o Charlão. E o Charles. E eles eram massa, assim? Eles eram gente. Não. E como que tu acha que aquele projeto contribuía de alguma forma para a comunidade? Contribuía porque os negros que pá, né, interagiam ali, não se ocupavam, daí depois ninguém mais ouvia falar que fulano foi preso, isso, aquilo. Uhum. Eu também larguei de tudo. E tu tinha medo, assim, cara, de ficar com essa imagem, assim, que tu tinha sido preso e tal? Mas não, ali depois o cara, né, já era. Como é que tu tá hoje e o que tu tá fazendo? Tranquilo, trabalho aí. Tranquilo. Tá morando aqui ainda na ilha? Eu moro aqui. Desse lado ou do outro lado? Moro aqui mesmo. Trabalho aqui, moro aqui. Porque o adolescente vai sair do seu espaço onde ele já está familiarizado, já tem vínculo com as pessoas, né? E então, está numa situação difícil, né? Porque cometeu um ato infracional, é muito mais, assim, lógico que a comunidade acolha, né? Não que ele saia daquele espaço ali para conhecer, para ver outras pessoas, para ter outras relações, né? Naquele momento, assim, que é um momento de fragilidade, né? É um momento de fragilidade, tanto para aquele adolescente quanto para aquela família. Vou pegar só guri hoje, não? Nós vamos pegar 2. Eu não me lembro muito bem onde que a gente combinou, acho que é na parada. Nem que tu dar um colinho de pau. Aí abre a porta e já está dentro da sala. Aí eu acho que a gente... Tem essa daqui, ó. Só que ela tá meio paradinha, tá ligado? Mas dá. Mais gente?
É pra vir o Guilherme. O Guilherme me disse que ia vir hoje. E os outros? Tu vai tirar? Não é pra tirar pra fora, a gente só vai movimentar, certo? Tirar primeiro o mato, depois se movimentar a terra. O que tu esperava antes de tu chegar aqui? Eu achei que nós ia ficar sempre sentado ali, conversando ali. Ir pra banheiro, pra pátio. Eu pensei que no caso eles iam botar eu pra banheiro, só que eu falei que eu não ia ir, que eu ia fazer uma coisa que pode ser numa creche ou outras coisas, mas ir pra banheiro não. Achei que ia ser tipo fazer pegar e fazer limpeza nas ruas e cumprir minha medida até um certo horário e depois ir embora, depois ir no outro dia. Achei que fosse assim. Aí não é bem diferente. E que o cumprimento da medida seria relacionado a essa coisa de fazer um trabalho. Limpar a banheira, essas coisas. O problema não é eu fazer o trabalho da ação. O problema é como mandam eu fazer o trabalho da ação. Tipo, me diminuem, me fazem me sentir menos. Era isso que eles diziam, assim, eu não tenho problema em limpar o banheiro, eu tenho problema em o cara pegar e tocar os relatos de adolescentes que estavam lá. Fazer eu limpar tudo e depois jogar toda a sujeira no chão e dizer limpa de novo que não estava bem limpo. E de repente numa dessas tu ia te sentir envergonhado, né? O quê? De chegar um amigo teu e tu tá limpando. Tem adolescentes que tem vergonha disso, né? Então talvez essa não seja a melhor forma de cumprir uma medida. Não que limpar chão, né? Não que fazer assim, higienização de lugares seja desmerecidos, que as pessoas, né, se sintam assim desvalorizadas, desprestigiadas, não, mas a gente percebe assim que é com aquele cunho punitivo assim. Ah, tu fez tal coisa, tem mais aqui limpar chão mesmo, tem mais aqui limpar vidro, sabe? E em algumas vezes até substituindo aquele trabalho, né, do funcionário que tá ali para fazer isso. E daí o objetivo desse nosso trabalho era formar um grupo, para que os adolescentes pudessem se reunir para conversar sobre esse momento que eles estão vivendo na adolescência. O grupo se conversou lá embaixo da ponte na Ilha Grande e decidiram que iam fazer então uma horta. Porque tinha pessoas que diziam assim, não, eles vão ali, ficam sentados e não fazem nada. Isso não é punição, né? Sim. Então não, vamos fazer uma horta para mostrar para eles o que a gente está produzindo. Por isso que quando a gente pensa no planejamento, a gente pensa também de pensar, né, com vocês o que mais a gente pode fazer, né? E o que fazer para essa horta. Pensar junto. Então a gente teria que pensar como vai ser agora as nossas terças-feiras, que é dia 12, dia 19, dia 26. Questão muito de olhar também, né? E tu te permitir olhar o adolescente como um grande protagonista, como um igual, né? Charles, se eu vinha na outra terça, daí dá pra entrar? Claro, meu. Pode vir. Sempre que quiser vir, se estiver por aí, pode chegar aí. E ele não vem aqui para cumprir demandas que a gente vai dar, ele vem aqui para pensar coisas para ele fazer. Eu fui com 16 anos, eu acho, pra horta. Eu peguei com a Mary, a temporada da Mary ainda. Eu comecei na horta com a Mary. Aí nós fazia lá, plantava tudo, alface, repolho, salsinha, temperinho verde, essas coisas nós fazia. Cuidava bastante da horta. Aí, às vezes nós ia pro cinema, às vezes nós jogava bola também. Fazíamos bastante coisa lá até. O infracional é um fato que aconteceu na vida dele, né? Não é a vida dele. Aí, se tu tem a possibilidade de acessar esse menino para outros lugares, a gente consegue criar um vínculo de proximidade muito interessante. Às vezes os caras estavam, eu acho, com fome, eles davam um bagulho pro cara comer. Eles tratavam a gente bem, tá? Eu tô fazendo serviços por aí. Eu preciso de dinheiro, né? Tem que alimentar. É fácil. Aí eu faço umas coisas, uns biquinhos. Eu fiz minha matrícula agora no colégio, vou voltar a estudar. Tu parou em que série? Eu parei na sexta. Eu tô fazendo o EJA de noite. Vou voltar a estudar, né? Estudar sem estudo não é nada.
quando tu escuta eles enquanto sujeito, né? Um sujeito que tem ali, que tem a sua vida, que tem uma idade, que é uma idade muito bonita, e que eles são escutados e respeitados naquilo que eles são. Aí a relação de proximidade, ela acontece. Fora isso, a gente está simplesmente executando um papel de Estado. Um programa de meio aberto não vai resolver todos os problemas que a sociedade não resolve, não é? Mas o fato de dar uma experiência positiva na vida do jovem já é o seu sucesso do nosso ponto de vista. Não é uma medida socioeducativa que vai dar conta de N dificuldades que eles enfrentam e que muitas vezes foram as circunstâncias, né, que levaram eles ao envolvimento com a prática infracional. Eu trazia para casa alface, Bacmas, repolho, temperinho verde, nós plantamos até pimentão já. Tomate também. Tomate e aquele de olho azul, não esqueci o nome dele. O Jonathan. Ele cuidava muito dos pés de tomate. Ele era do tomate. Nós temos uma convicção de que o nosso papel junto aos adolescentes é de ocupar um lugar de adulto de referência para eles. E a gente percebe o quanto isso ganha uma proporção na vida deles a ponto de fazê-los voltar aqui para nos mostrar suas coisas, suas conquistas, ou compartilhar conosco mudanças bem radicais nas suas vidas, né? Mudança de cidade, casamento, maternidade e paternidade, né? Então, nos leva a crer que isso possa ser algo que faz diferença na vida do adolescente, que é ter alguém de referência, que é ter com quem conversar, quer ter com quem compartilhar suas coisas, suas dúvidas. Eu vou agora para dentro, mas vou Aqui a gente tinha as abóboras. Elas produziram, a gente escolheu acho que umas 4 ou 5. Se espalha também, dá bastante chuchu. Chuchu também, produz bastante. Se quer incomodar o vizinho, faz um chuchu na cerca. Uma vez eu vou aumentar aqui mais. Os adolescentes no cumprimento de medidas te proporcionam muito mais do que tu está preparado para receber, né? É um desafio, assim. Eu também conheci chá de ortiga. Ortiga da coceira, homem. Sim, da coceira, mas esses dias o meu primo estava procurando e daí a gente pesquisou na internet o que era. É pra dor de cabeça, gripe. Cortar como? Sim. Isso, corta um pouco mais. Caso daí sai da nossa horta, vem pra cá. Vai lá. O que me chamou a atenção assim, desde o início do projeto é essa possibilidade assim, de a gente trabalhar com a educação, né? Com a socioeducação, diferente do que acontece na fase, né? Que é em meio fechado. E me parece que eles lá não têm tanta oferta, assim, tantas possibilidades de refletir, né, de fato, sobre o ato infracional, né? É fácil a vida do trabalhador, né, mano? O que tu acha de vir aqui fazer essa função? Tá boa, assim. Não, o cara queria fugir, né, mano? Do bagulho, se o bagulho tá aqui, deixa eu ver qual que fazer. Mas tu acha chato, velho? Não, mas seríamos aqui. É chato só por causa que meu patrão vai descansar, né? Metade da... Do nada, tô trabalhando no depósito. Depósito de reciclagem. Eles querem tirar, né? Mas não sai, eu acho, né? Querem ampliar o aeroporto e tirar a Nazaré dali. Eles estão loucos, né? Não, vamos tirar. A semana que eu mais falo é quando eu venho pra cá. Quando eu fico em casa, eu fico inquietão. Aquele momento é um momento de troca de conhecimento, né? Tanto dos adolescentes que estão ali, quanto do oficineiro que está, enfim, proporcionando uma atividade ali, né? Por que tu acha que a galera mata? Ah, tem uns que matam
por medo, temos que matar por sobrevivência, né, mano? É, se o cara não matar, o cara vai morrer. Fez me pensar muito que não vale a pena o cara estar nessa vida e roubar por nada. Não pode perder a vida, né? Roubando. É uma coisa que mano, conversaram muito comigo, né? Explicaram muito que se o cara não se faz, né? O cara pode ganhar muito melhor do que isso. Agora, se tu pega uma semi-liberdade, ou se tu pega uma internação, né? Aí fica lá, né? No fechado, não é legal, não tem porquê, né? A vida tem tanta coisa interessante pra fazer. Fazendo, como é que se diz? Discurso moral, né? Que é isso, né? Você ficar esperto. É, ficar esperto. O estandor, amarelo, o professor falou pra nós que ali foi onde que ali colocaram os negros, né? Que é uma praça. Praça do Tambor. Aí tem uns desenhos, né? Tanto é que quando a gente saía para passear com os adolescentes, né, que a gente tinha o planejamento e a gente saía para fazer passeios pela cidade, né, se a gente, em qualquer lugar onde a gente fosse, que tivesse segurança, eles acompanhavam a gente assim, o tempo inteiro. O tempo inteiro, assim. Então, essa discriminação, essa violência, assim, muito forte, muito forte. Quer dizer, a discriminação é real. Então, o apoio da gente pode ser decisivo e fortalecê-los até para eles enfrentarem situações difíceis. Por exemplo, na escola, se ele for sozinho, às vezes não conseguem vaga, se vão acompanhar, é mais fácil de conseguir, né? Então, é potencializar a situação de cidadão e de sujeito que eles são, né? E que lhes é negada em muitas circunstâncias. De olhar esse jovem com a potencialidade que esse jovem tem, que ele é de uma comunidade, que ele é de um território e que a vida dele está permeada pelas coisas que acontecem no território, na família, na escola. Então, assim, esse ato infracional que ele cometeu não é uma coisa unicamente dele. É um modo de estar nesse lugar onde ele está e que, então, se a gente pensar a execução, né, como uma unidade executora, a gente tem que pensar esse menino inserido aqui. E aí eu acho que nesse sentido a Fundação se preocupa em ser uma atividade socioeducadora. E aí me bate muito forte quando vem essa questão de nós, enquanto sociedade, vamos ressocializar esse adolescente, né? Como se a gente não entendesse que ele está aqui o tempo inteiro. Se trata de uma violação de direitos, né, anterior, e aí quando esse jovem tem todos os direitos violados e aí chega a cometer o ato infracional, parece que daí ele ganha um olhar da sociedade, de fato, daí ele ganha um olhar do Estado. E a gente fica fazendo um comparativo do adolescente que está cumprindo a medida com adolescentes que têm uma outra instrução, que têm um outro suporte, que tem outros modelos de configuração familiar e a gente compara esse adolescente o tempo inteiro, como é que para isso funciona e aqui não funciona. Porque tá tudo errado desde o início. E essa compreensão social de que tem um adolescente específico que comete ato infracional, isso não é uma verdade, né? A gente sabe que isso não é uma verdade. Isso indifere de cor, indifere de classe social, isso são de outras questões, né? Porém, quem acaba tendo que responder legalmente sobre isso, né? Penalmente sobre isso, aí sim é um perfil que socialmente ele é construído, né? É o adolescente negro, pobre, das comunidades de periferia. Ele já é responsabilizado desde o início, desde o momento em que é dado um nome a ele. Ele já é responsável pela própria existência, né? E aí a gente cobra também muitas vezes da família, né? Mais especificamente da figura materna, né? Da mãe, que por vezes é o que tem de mais próximo deles, né? A gente exige que essa mãe dê conta da educação, a gente exige que esse adolescente cresça com um entendimento de mundo que por vezes a gente também não consegue, né? Mas a gente tem onde buscar, a gente tem onde procurar, e esse adolescente ele vem brigando com a realidade o tempo inteiro, tentando dar conta de sobreviver enquanto a gente está falando de política, né? E a sobrevivência dele, por vezes, é física. Eu não estou nem falando de existir enquanto cidadão, estou falando de existir enquanto pessoa no mundo. Quando chega para o cumprimento de medida, todas as outras situações, a escola já falhou, a família já não tem mais
condições, né? Se não deu aquela condição para o adolescente, a sociedade como um todo já está falido em relação àquele adolescente. Tá tudo bagunçado desde o início. Quais são as referências que esse adolescente tem dentro de casa, dentro da comunidade? Porque é uma luta diária, né? E não é uma luta dele sozinho, é uma luta dessa família para existir enquanto família numa sociedade que precariza completamente o atendimento na saúde, o atendimento na educação, né? Me parece que por vezes a gente esquece que esse adolescente ele cresce numa realidade que exige dele uma responsabilidade que mais além na medida socioeducativa a gente diz que a gente está responsabilizando. Eles não têm direito garantido nenhum. O adolescente chega na 4ª, na 5ª série, ou no 4º, 5º ano hoje, ele sai da escola, porque a escola já não tem mais atrativo nenhum para ele, né? E então assim, a sua moradia é muito precária mesmo, né? E então, às vezes, eles ficam assim, eu vejo dessa forma, que ficam completamente sem chances, assim, sem outras oportunidades. Meu pai foi largar currículo lá no mercado, uma mulher, ele viu de longe a mulher rasgando o currículo. Rasgou o currículo dele? Ele foi lá e falou. Rasgou dele? Aham. Por quê? Não sei. Que a sobrinha dela ia trabalhar lá. Daí meu pai disse, não precisava rasgar, só dava o currículo. E daí meu pai falou com ela para ela fazer outro currículo. Daí, e não trabalhar. Dá trabalho, né, para fazer um currículo. Sim. Não é só a renda, quer dizer, se a gente fosse somar o que um adolescente ganha no final do mês num trabalho formal e no tráfico, provavelmente no tráfico seria um pouco mais. Mas até mais do que isso, o que chama muita atenção é essa resposta imediata, então ganhar logo o que faz. Para um adolescente, né, enfim, se a gente lembrar que um jovem, né, a imediatidade do que o jovem quer, eu acho que faz mais sentido do que ele trabalhar 30 dias para ganhar alguma coisa. E também a possibilidade de crescimento. E uma possibilidade de crescimento que valoriza o empreendimento do adolescente, ou seja, aquilo que ele se dedica. Essa dedicação de alguma forma ela é valorizada. Então eles falam muito sobre essa energia que tem que ser depositada, a necessidade de se dedicar no sentido de fazer aquilo direito, não cometer erros bobos, tanto financeiros como controle do dinheiro, como erros de proteção da sua própria vida. Mas de qualquer forma, se os adolescentes quisessem abandonar esse curso de vida, é muito complicado nesse momento em Porto Alegre, porque eles mesmos relatam que é muito difícil convencer de que se sair do tráfico, tanto a sociedade de forma externa, como a própria comunidade em que se vive, no sentido de que para eles, né, enfim, tanto para os que estão ali com eles, né, os seus amigos, digamos, o que eles chamam de embolamento, como para os contras, eles sempre vão estar no tráfico. Então a oportunidade de saída é muito restrita mesmo. Eles entendem que normalmente a saída é realmente só com a própria vida. A forma como a sociedade funciona é um grande sistema e acaba violentando, né, as grandes minorias, né? E essa é a forma como os adolescentes encontram muitas vezes se manifestar, né? De pedir uma ajuda, de se comunicar também com a sociedade, de ser aceito, né? A grande questão da aceitação social. Exato, fazer uma hortinha. Na vida aí, conta tudo a história pra Eu não te conheço ainda. Quer contar a história aí, ó? Não. Tu é tu mora aqui em qual ilha? Ali na Ilha Grande. Não é cuidado. O que tu gosta de fazer lá? dona, ela é da polícia. Oi? Ela é da polícia. Eu não, eu sou assistente. Eles vêm aqui por causa de uma definição judicial, né? Por causa de uma sentença, por causa de uma pena ser cumprida. A gente descola disso se a gente ofertasse para esse público de egressos, por exemplo, do sistema, uma atividade socioeducativa que eles possam escolher. Se eles pudessem escolher estar aqui, ou depois que eles cumprem a medida, eles podem escolher permanecer, eu acho que aí ela é educativa, é socioeducativa. Fora isso, a gente sempre vai esbarrar no punitivismo, né? Tanto que eles vêm, no primeiro momento a gente percebe, né? Eles estão preocupados em quantas semanas faltam, em assinar a documentação, em assinar a folha, né?
Então, assim, aquela é a preocupação desse menino, né? Eles estão aqui porque eles são obrigados a estar. E é muito interessante que para os próprios adolescentes, esse ser aberto que qualquer adolescente podia chegar, isso também causava um estranhamento. Eles não entendiam que estava funcionando assim até eles se darem conta que eles levavam as namoradas, eles levavam os amigos, eles levavam os primos e que aquilo foi fazendo a medida ter um outro sentido, né? Porque eu divido aquilo que eu estou fazendo com outras pessoas, eu não estou só cumprindo uma função, não estou só vindo aqui porque eu tenho que assinar uma folha. Para algumas pessoas isso ainda funciona assim, mas é um trabalho diário, né? A gente vem fazendo com cada um, né? São pessoas diferentes, são sujeitos se constituindo de forma diferente, então não vem pronto, né? A gente ressignifica aquilo todas as semanas. A gente tem meninos que às vezes têm 12 semanas e cumpre 13, 14, porque essas outras 3 eles estão porque querem estar. Porque tem alguma coisa que mobilizou eles. Então aí eu acho que a gente ganha sempre no depois. Mas no início, quando eles chegam encaminhados pelo CREAS, a gente está executando a pena, a gente está fazendo uma determinação judicial. Eles cumprem, eles têm o interesse de permanecer, mas nós não temos uma proposta ainda pensada para esses meninos que passaram, né, pelo egresso. No serviço de convivência a gente não tem, por exemplo, nenhum menino egresso do sistema socioeducativo. E pode ter, porque a política ela é um público prioritário para nós, né? Então, assim, eu acho que a Fundação ela precisa ainda dar esse passo de pensar uma proposta que acione esses adolescentes que cumpriram medida, que eles olhem a Fundação e pensem que aqui é um lugar para outras possibilidades. Porque saiu das portas do ARA, né? Saiu dessa parceria e passa para um processo institucionalizado, né? Agora nós somos uma unidade de medida, isso é uma outra responsabilidade, né? Junto com esses adolescentes. E a gente está caminhando, né? Para a construção desse novo processo. Né? E a gente está falando de uma instituição que tem, né, como forte a educação popular. E a gente olha para esse grupo e ele respira educação popular, né? Só que aquilo está tão no nosso dia a dia que talvez a gente não pare para pensar nisso, né? No quanto o trabalho com esses adolescentes enquanto unidade de execução ele é muito maior do que só uma parceria. O Espaço de Fé e Alegria é um espaço propício, né, para conseguir olhar para esse grupo do PENSE como um grupo a não ser segmentado, né? E penso que o serviço de convivência, por conta da política de assistência, do que prevê, que é a questão da convivência, fortalecimento de vínculos, tanto familiares quanto comunitários, é um espaço que possibilita que esse jovem também possa ressignificar suas relações com essa comunidade, né? Mas ainda acho que a gente precisa amadurecer isso enquanto centro. E esses adolescentes que passam mensalmente e anualmente por esse grupo, eles trazem também uma carga muito grande para dentro da instituição. E quando eu falo em carga muito grande, estou falando de algo muito positivo, né? Eles trazem para dentro de uma instituição um outro olhar, é um circular dentro de uma instituição que me parece que no início ele era despercebido. Fazer essa junção do projeto do PENSE e do serviço de convivência, pensar ações conjuntas e esse jovem podendo participar desse espaço, acho que é fundamental, então, para o exercício da responsabilização dele de uma forma de mudar suas relações com essa comunidade, conviver com essa comunidade de uma outra perspectiva, assim, né? E é uma proposta educativa que consegue enxergar o sujeito, consegue enxergar ele a partir do seu contexto social e não somente aquilo que traz ele até nós, né? Isso é em qualquer atendimento nosso, né? Como é um grupo de adolescentes, de jovens, por que não fazer junto e fazer uma oficina, então, né, com essa temática, usando a horta como ferramenta e trabalhando temáticas em comum entre eles, porque muitos já se conhecem na comunidade, então viria só a somar. E também quando a horta passa a ser algo que não é cuidada só por eles, né, mas pelas outras crianças do centro, eles também passam a entender que isso não é só a execução de um trabalho, né, essa horta é de todo mundo, eles ajudam na produção dessa horta, né, não são responsáveis por ela, só responsáveis por ela, né, isso vai além, né, existem outras pessoas também responsáveis, eles são parte de um processo, né, eles não estão sendo punidos. Eles estão participando de um processo.
A gente precisa pensar uma proposta que é nossa, pedagógica, né, de trabalho com os jovens. E aí de trabalho com jovens aqui desse território, que pode estar cumprindo uma medida ou que pode não estar cumprindo uma medida. O desafio é o próprio ser a organização da sociedade civil no contexto político brasileiro, né? A gente trabalha com recursos mínimos, trabalha com condições mínimas, né? As parcerias com o poder público, elas também dão conta do mínimo necessário para a gente ter RH, para a gente ter alguma estrutura de atendimento, mas não chega perto do ideal, né, da gente conseguir ter um espaço com mais equipamentos, enfim, né, mas com mais recursos, né, para criar formas de realizar atividades socioeducativas com esses adolescentes, né. Recursos para ampliar a capacidade pedagógica, né? Acho que é bem isso, assim, ampliar essa capacidade pedagógica das atividades que a gente realiza com eles. A própria horta hoje, então, né, a gente consegue qualificar um pouco esse trabalho justamente a partir de um edital, né? Escrever essa proposta, apresentar para um parceiro e sim receber um recurso externo para a gente conseguir qualificar esse trabalho. Mas isso é uma luta, então, né? Também é um dos desafios, né? São as nossas condições estruturais e financeiras. Tá massa, tranquilo. E a hortinha? Estamos seguindo, né, mano? Educa. Educa? Aham. Ah, pra incomodar? Aí é a mesma lógica do policial que tu tá falando. Bate. Maltrata o outro. Cada ato vai dando uma medida. Tipo, quando eu acho que tu terminou de pagar tudo, ganhou outra. Sim, eu saí, fiquei um mês na rua e já me botou foragido de novo. Já era. Mas por que acontece isso? Porque vocês fizeram uma série de outros atos. Sim, tinha um monte de processo correndo, né? Isso aí. Os processos vão correndo. Daí eu respondi o processo, saí um mês depois e me botou foragido de novo. A forma com que tu constrói o vínculo com o adolescente, acho que essa é a grande diferença. Vários bagulho no mundo, né, mano? Que nem o gordinho foi enrolado, nem era pra estar aqui na real. Eu comprei a moto e eu não sabia que a moto era. Daí eu tô dando uma banda com a moto, quando os homens pararam, eu e a minha mina, e falaram que a moto era roubada e me levaram. Daí tive que pagar, né? Mas é a vida, né? Se o cara não vem, o cara vai preso. Mas por isso que eu perguntei se é injusto, assim, tá ligado? Porque injusto mano, injusto é a polícia, mano. Pra quem vai falar que não é culpado? Ninguém acredita no cara. Os homens pegam o cara e falam um monte de bagulho no cara. Quebra o cara aí, né? Dá um pau aí no cara, bem gordinho, ainda mais uma paleta. Os homens pegam o cara e eles lanham o cara, né? Primeira vez que eu vim pagar o serviço comunitário, tô indo faceiro lá pegar o papel do serviço comunitário. Quando veio um brigadiano, já me conhecia lá da ilha lá. E aí, gordinho, quando veio, já me olhou aqui, já me arrastou pra dentro daquele coisinha que tem lá no centro lá. Tipo, no reto ao banheiro público, assim, tem um coisinha dos homens ali na frente, perto de uma carcerinha ali. Tá esperto? Me arrastaram lá pra dentro e me deram um pau por nada, meu. Só por causa que eu tava com o papel do serviço comunitário. Que é aquele papel que o cara chega lá, né, pra Mary lá, que tem um horário e pau, os bagulhos. Quando vê, tu não tá pagando serviço comunitário. Já era pra te estar lá já e eu tava atrasado, né, meu. Daí eu não tinha vindo pra cá ainda, tinha que ir lá falar com a Mary. Quando veio me pegar no meio do caminho, me deram um pega, eu nem fui lá falar com a Mary no dia, fiquei foragido de novo. Enquanto eles me esperavam ali na esquina, olha, não teve assim, um dia da espera deles, que o carro fosse passar lá, que eu fosse pegá-los, que eles não fossem abordados pela polícia. Sem nenhum motivo aparente, os caras te abordaram. E daí fizeram nós ficar bem na dobrada da tampa dentro da ilha ali, sabe? Fizeram nós ficar sentados ali um tempo no chão. Eles deram lá pra beira do rio lá e chegou lá até falar alguma coisa. 61% dos acusados de tortura no país são agentes públicos, policiais, guardas municipais, agentes carcerários. A maioria dos casos com intenção de confissão ou de obter informações. O que eles me diziam? Que eles já não suportavam mais, né? Que eu teria que fazer alguma coisa assim. E então eles me sugeriam, não, tu tem que ir ali na delegacia e falar com eles,
assim, dizer até assim que o porquê que a gente está ali esperando, que a gente está te esperando pra gente cumprir a medida. Eu fiz isso. Eles botaram meus dedos aqui em cima e começaram a esmagar pra baixo assim, ó. Mas eu fugi por causa que eu tava com medo de apanhar. Porque eles chegaram, eu tava indo assim de moto, quando veio só deu e tocaram o carro por cima assim. A primeira instituição do Estado, teoricamente, a primeira instituição do Estado, e na prática também, que chega a ele, é a Polícia Militar. Então a gente vai ter uma instituição que é militarizada, hierarquizada, né, e que ainda tem resquícios na sua estrutura de uma ditadura militar recente, né, que não houve, que não passou por um processo de transição, né. Então o adolescente ele já recebe essa primeira carga, né, sendo que a gente sabe, o ECA traz uma ideia de ressocialização, né. Então a gente vai ter uma primeira carga que deveria ser uma primeira ser acolhido pelo Estado, ele é recebido por uma instituição que tem aí altos índices de violência e que é tida como uma das polícias aqui no Brasil, uma das polícias mais violentas do mundo, né, e mais letal. No ano de 2016, 4.219 pessoas morreram em decorrência de alguma intervenção policial, um aumento de 27% do registrado no ano anterior, 2015, em que 3.330 foram mortas pela polícia. Estas pessoas, muitas vezes já rendidas, desarmadas, apresentam um perfil. Homem, 99,3% dos mortos. Jovem, 82% dos mortos. Negro, 76% dos mortos. No entanto, nesta guerra, policiais também morrem. Em 2016, foram 453 mortos de policiais civis e militares, um aumento de 23,1% em relação a 2015. Destes, 56% são policiais negros. Para se ter ideia da exposição do corpo negro à violência, um exemplo. A Polícia do Rio de Janeiro é o serviço público que mais emprega negros neste estado. Pelo menos 60% da tropa, oficiais e praças, são negros. Eles entraram gritando, e essa moto roubada aí, não sei o que, daí minha mãe e minha irmã começaram a gritar que eu era de menor, né, pra não atirar. Eles entraram com as armas, aí eles me ajoelharam nas pedras, esmagaram meus dedos em cima da cabeça, assim. Tá, eles são... Isso aí é pouco aí, mano. Esmagaram meu dedo. Nunca tomamos pau de brigadeiro. Mas o modo como a polícia no Brasil trata as pessoas, né, e o modo como ela vê o que é segurança ou não permite uma abordagem diferente. Então o adolescente, ele já sabe como é que é a abordagem da polícia. Então, saber como é a abordagem da polícia, saber o que vem, por mais que ele nunca esteja vinculado a nada, e veja, me parece que por mais que ele não tenha cometido um ato infracional, por mais que ele saiba que não cometeu nada, que não fez nada, certo? Saiba que tem talvez direito de defesa, saiba que vai ter um processo, ele não vai ficar naquele lugar, certo? Ele prefere fugir, se arriscar, inclusive a ser baleado, a se envolver em algum acidente, etc., do que ficar naquele lugar e ser abordado pela polícia, né? Já vi eles até bater e tirar de cima da ponte. Sofrem essa violência até mesmo por estarem assim, um grupo de adolescentes de boné, de corrente, um certo estilo, né, que já caracteriza assim, ó, que são, né, que estão ali, né, que vão fazer alguma coisa. E isso não significa, né? Lá na frente de casa a gente fica entre um monte lá, né? As gurias, nós tudo tomando chimarrão conversando. E se eles veem que tem muito homem ali, eles já... Esses dias nós estávamos tudo sentados, estavam tudo dentro do pátio, começaram tomando café. Aí eles entraram lá, dentro de casa, começaram a se encanar. Tirou nós tudo de uma, que lá na minha mãe é bastante, né? Meu marido chegou lá com a minha mãe. E tiraram nós tudo pra rua, fizeram uma fileira. Os adolescentes que são perseguidos, né? São esses adolescentes que moram na periferia, são adolescentes negros, né? E isso a estatística nos mostra, que são esses adolescentes que são mortos assim diariamente, assim, em quantidade assim, de uma guerra que a gente vive, né? Então essa violência assim, ela é muito forte, sim. 3 adolescentes que eles tinham um poder aquisitivo alto, que as suas famílias tinham um poder aquisitivo alto, que esses adolescentes já estavam
na universidade e que eles vêm cumprir medida de um ato infracional que o mesmo ato infracional que eu recebo adolescentes que moram na periferia, eles recebem medidas LA de 24 semanas, liberdade assistida de 24 semanas. E esses adolescentes, pelo poder aquisitivo, que vieram acompanhados com o advogado, eles receberam uma medida de prestação de serviço à comunidade de 8 semanas. E por que tu acha que isso acontece? Pela sua condição financeira. Pela sua condição financeira. Porque qual outra justificativa? Então são diferentes critérios na judicialização? Né? São diferentes critérios. Não é para ser, né? Mas acontece. Primeiro teria que se averiguar se foi o mesmo julgador. Por quê? Porque os julgadores têm alguns perfis distintos, como todos nós, seres humanos, pensamos em algumas situações de forma diversa. Mas se caso tudo fosse muito parecido e muito igualitário, em tese, e sendo julgado pelo mesmo julgador, deveria ter talvez o mesmo resultado. Mas não poderia ter uma diferença por questão social, isso de forma alguma. Isso não é parâmetro. A lei ela é prevista de forma igualitária para todos, independentemente de raça, de credo, de situação econômica. Enfim, não haveria, não há que se ter esse tipo de distinção de forma alguma. Porque a grave ameaça é um conceito muito aberto. E a grave ameaça pode caber, por exemplo, numa situação de ameaça. E, obviamente, o crime de ameaça não pode prender ninguém. E eu já vivi isso, eu já vi isso, de juízes aplicarem medida de internação para crime de ameaça. E tendo esses critérios tão abertos, assim, como se blindar a diferenciação de penas dadas pelos diferentes territórios, ou classes, ou raça? Acho que não é uma questão de escolha de maior gravidade ou menos gravidade por território ou raça. Acho que é muito da subjetividade como o juiz entende a criminalidade. A justiça passa a avaliar não apenas o crime, mas a vida e todo o contexto do acusado, inclusive, posteriormente, como se estivesse sob o poder da justiça algum poder de previsibilidade. Estes elementos extrajurídicos somam e reforçam uma moral social perpassada e indissociada de opressões estruturais. É previsível numa sociedade estratificada como a nossa, que nem sempre há tanta neutralidade assim no julgamento. Agora, a justificativa que é dada para o judiciário é o seguinte: a primeira medida a ser tomada quando um adolescente é recolhido pela polícia por ter cometido um ato infracional é chamar os pais. Os pais de classe média alta ou classe alta comparecem em seguida e oferecem recursos, tratamento, não sei o quê, até viagem para o exterior para o menino se recuperar, e aí o juiz, bom, a família tem condições de assumir e entrega para a família. Família de classe baixa muitas vezes não vem, ou vem precariamente, não tem dinheiro para o transporte, não tem estrutura para assumir aquela realidade. Ela mesma muitas vezes está inserida num ambiente difícil. Então o juiz, bom, esse menino está em risco, vamos condenar para ele aprender. Então isso é realmente injusto. Ô louco, uma vez a polícia me pegou, daí eu tava dentro de uma casa abandonada. Daí a casa tava sem o teto, só tinha uma ripa assim, tinha 3 paredes inteiras. E estava assim a parede de trás aqui. E a parede de trás dava pra uma faixa aqui, pra uma BR. E os carros passando ali e eu apanhando. Fiquei 1h30 apanhando. Depois eles pegaram, tiraram aquele sarrafo lá de cima lá e deixaram cair as 3 paredes em cima de mim. E quebraram minha costela, mano. Tinha que ver pra eu sair dali, mano. Quantos anos tinha isso aí? Mano, tinha uns 16 anos, acho. A versão que vai ser dada ao Ministério Público, para que o Ministério Público acuse,
essa construção que hoje se dá dentro de um modelo inquisitorial, onde praticamente a defesa é colocada de lado, como eu falei antes, a violência policial ela é negada, né? Ela não é vista e não é considerada no julgamento dos adolescentes. Tem alguns relatos de algumas questões equivocadas por parte da abordagem, mas que não são, digamos assim, todos os dias, em todos os momentos. Existem situações, infelizmente, que talvez ultrapassem, mas nem tudo se chega ao conhecimento da justiça, né? Nem tudo se traduz em ocorrência policial, ou mesmo até as próprias famílias nem sempre levam adiante. Não se preocupando em saber se após o fato, enfim, durante o fato, durante o ato infracional, ou posteriormente durante a criminalização, seja por um flagrante, ou seja pelo cumprimento de alguma seja apreensão ou internação provisória, se houve ou não, né, violência policial, como aquele adolescente foi abordado, como ele foi transferido, né, já que o ECA não permite que ele seja colocado em veículos fechados, né, em camburões, como foi o tratamento do policial, enfim, tentando efetivar ao máximo os direitos daquele adolescente, né, que de alguma forma, na legislação, como é posto, são postos como prioridade hoje no Brasil. A violência ela é uma produção social, né, coletiva. Enquanto a gente punir o indivíduo, a gente desprotege ele de toda a possibilidade de vida que ele tem. O sistema socioeducativo, né, quem compõe, né, esse sistema que é a assistência, que é o judiciário, que é o Estado na aplicação da internação, ela precisa pensar que a gente coloque esse menino numa situação de fragilidade tal que ele morre. Ele morre porque as coisas que produziram o ato infracional, a vida dele, aquela comunidade, ela continua lá. Sei lá, 100 jovens que eu tenho atendido no CRES. Tu tem lá 2 exemplos, 3, 4 de superação da questão, assim, enfim, nossa, que volta lá para te agradecer, entende? Nossa, vai isso aqui. Não que não tenha sentido aquilo que foi trabalhado com eles, só que tem uma coisa muito maior, sabe? Que é o sistema que enfim, uma bola de neve, né? Tu não vê, não é porque tu pagou, que tu devia para a sociedade, né? Ou que tu participou, que te proporcionaram um momento de conhecimento que tu vai chegar na periferia que tu mora, na vila que tu mora, enfim, e aí, ali vai estar te ofertando muito mais do que o Estado conseguiu te ofertar antes da onde ele estava cumprindo a medida. O adolescente que sai de uma medida em que ele se sentiu bem, como é o caso dos que prestam aqui, em geral eles gostam de estar aqui, com claras exceções, ele se mantém, digamos assim, fora do crime por algum tempo, enquanto ele está ainda sob o efeito da medida, mas a tendência é ser reabsorvido por uma realidade que o produziu. Que ele acaba de cumprir a medida e ele volta para a mesma realidade que o produziu. E aí é muito fácil de recair. Para muitos recortes periféricos da nossa sociedade, como negros, pobres, povos originários, população homossexual, trans, a realidade é de uma guerra, de um genocídio. Como exemplo, os ataques à população negra. A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. São 63 mortes por dia. 23 mil vidas negras perdidas por violência letal por ano. Um verdadeiro genocídio. Quando vamos interromper esse genocídio? Quando vamos reparar como sociedade estas mortes? É uma realidade que grita para os jovens que cumprem medidas. Que do total das mortes registradas de 2005 a 2015, quase metade dos assassinatos são de pessoas do sexo masculino com idade semelhante ou próxima deles. O Estado, nós, como sociedade, oferecemos esta realidade a estes adolescentes. O que esperamos? O que cobramos de volta destes jovens? Em 2018, um adolescente morreu a cada 8 dias, em média, dentro de unidades socioeducativas. Foram 26 mortes somente nos primeiros 7 meses do ano, seguindo tendência verificada em 2017, quando houve 42 vítimas,
o equivalente também a uma ocorrência a cada 8 dias. Cerca de 54% das mortes deste ano foram classificadas como homicídios, 3,8% como suicídios e há 42,3% ainda a esclarecer. Os grandes meios de comunicação vêm inculcando a nossa fé na truculência através de uma cobertura desleal dos fatos criminais. Desleal porque anuncia o fortalecimento do poder punitivo como solução, sem informar seu público sobre outras opiniões e principalmente sobre as evidências empíricas do fracasso da prisão como solução para a criminalidade. Por mais que a ideia seja boa, a medida socioeducativa ela não vai, ela é remenda, entende? Ela é, sei lá, paliativo, não sei se essa palavra, mas ela é uma coisa que tu tenta tratar o problema quando o problema já está grande, né? Em vez de tratar lá embaixo. Eu estou há 1 ano e 3 meses na fundação. Foram 3 adolescentes que morreram pós cumprir medida. Então, assim, esse sistema que está dentro do ECA, que tem que ser protetor, responsabiliza o adolescente, mas protege esse adolescente, não protege ele da morte. Ele fica frágil frente à situação da comunidade, da vida, da sociedade, né? Sem falar nas mortes que acontecem dentro das unidades de internação, que elas não são divulgadas, que dificilmente se tem acesso a esses dados. E aí não produz nem pesquisa em torno disso, né? São raros os documentos que a gente encontra problematizando a morte de adolescentes. E elas acontecem. E aí tu diz assim, porque ele não deu conta de sair desse mundo. Esse mundo é a nossa sociedade. O Estado não dá conta de protegê-lo, o Estado não dá conta de dar outra oportunidade. E a gente pune o indivíduo, descartando todo o contexto social da vida desse indivíduo. A gente vai ter, então, normas legais dizendo que o adolescente deve ser prioritário e protegido, né? Prioritário não só legalmente, orçamentariamente, por vezes, mas ele tem que ser sempre prioridade. Em ter um gasto com os adolescentes lá na fase, em pagar, né, para que mantenham um adolescente na fase, construção de presídios, né? Então, assim, quantas escolas fechando, quantos, né, sucateamento a gente tem na assistência, nas outras instituições também, né? Então, assim, isso não proporciona, né? Não proporciona, assim, que a gente possa ter esse espaço, assim, de prevenção, para que o adolescente não chegue, né? As necessidades básicas. Começar a discutir o que é crime mesmo, né? O que é de fato central no país ser punido, né? Porque a gente sabe que hoje o sistema penitenciário está cheio de uma população brasileira de cidadãos que não tem nem a sua sentença definitiva, né? Que eles nem são ditos culpados e eles estão já cumprindo uma pena, né? Então, assim, reduzir a maioridade penal é ser um país mais punitivo, mais discriminador com seus adolescentes e jovens, principalmente os pobres. E o sistema penal juvenil termina reproduzindo aquilo que a gente vê então no sistema penal adulto, né? Reproduzindo essa linha punitivista. Porque a gente já sabe, e não sabe de hoje, sabe de décadas, né, de que a prisão ela não ressocializa nada. A prisão encarcera, a prisão etiqueta, a prisão torna sujeitos criminosos. Ela produz a delinquência. Onde os adolescentes são praticamente, às vezes, colocados de lado em prol de um interesse de segurança da sociedade, né? Em prol de uma busca por ordem pública, que termina por chancelar práticas inquisitoriais. Os sistemas punitivos, portanto, não são alheios aos sistemas políticos e morais. São fenômenos sociais que não se prendem ao campo jurídico. Pelo contrário, têm o papel de ordenamento social e têm, em sua constituição, uma ideologia hegemônica e absolutamente ligada à sustentação de determinados grupos sociais em detrimento de outros. É uma seleção dessa população.
E aí, nesse sentido, eu acho que a sociedade precisa repensar urgentemente as medidas socioeducativas, né? Repensar, inclusive, o nome, né? Porque o nome não condiz com a realidade desse sistema, que é um sistema prisional juvenil, né? Ele não dá conta de aplicar possibilidades e ofertar oportunidades para essa galera. E aí eu acho que está o grande engodo desse texto, desse tema, desse título, dentro do ECA, que é as medidas socioeducativas, porque se é educativo, tu se dá o direito de propor algo, mesmo que esse algo seja punitivo. Aí, bom, para educar, para que ele pense o que ele nem fez, para que ele possa, aí tu dá uma medida socioeducativa, como se isso fosse socializador, como se isso fosse uma oportunidade. Não é. Porque esse menino não vai estar na comunidade dele. Esse menino não vai pensar as coisas da comunidade dele. Ele vai estar recluso durante 6 meses longe daqui, podendo voltar no final de semana ou não, dependendo da situação em que ele mora e está, nem voltar talvez para essa comunidade ele possa, né? Assim, hoje a gente fala seriamente do que é o sistema socioeducativo e diz que ele é um sistema penal juvenil, e aí a gente ameniza um pouco essa discussão da sociedade de que os adolescentes não pagam pelos seus crimes, que os adolescentes não são punidos, que o grande problema do crime e da violência é o adolescente, e diz para essa sociedade que eles são sim punidos a partir dos 12 anos, porque o ECA responsabiliza a partir dos 12 anos, e aí tu vê que isso é penal, tu vê que eles respondem, né? Porque eles não têm direito ao habeas corpus. Olha aquele sistema e o que a gente vê dos profissionais dizendo assim, quando o SINASE funcionar, quando o ECA for posto em prática, a coisa vai melhorar. E aí eu acho que a gente, enquanto profissional, precisa problematizar isso. Porque se o SINASE funcionar do jeito que ele está descrito, e para isso é só a gente ler toda a descrição de como tem que ser uma unidade, o tamanho do muro, como tem que ser o quarto, que é um brete, que a cama é uma cama de concreto, né? De toda a descrição que tem de largura de sala e tudo, a gente vai olhar e vai dizer, bom, a gente está construindo a prisão perfeita, a gente está construindo, aprimorando a prisão, porque a gente vai estar controlando menos corpos em um espaço menor, né? No momento que a gente constrói uma arquitetura que ela controla muito melhor o corpo desses adolescentes, a gente só aprimora a prisão. A gente não está pensando na vida. Porque a palavra, ela trai, o discurso trai. E o próprio SINASE vai dizer, a não ser em caso de, quando disser isso escrito, tu tira toda a impossibilidade do sujeito não ser isolado. E é uma prática de isolamento nas unidades de internação. E isolamento significa que o menino vai ficar num cubículo, normalmente sem entrada de sol, e que vai ficar durante o dia todo lá. Socioeducação, educar o quê? Se tu põe um guri de 12, 13, 17 anos, o dia todo dentro de um cubículo, fazendo nada. Aí vão questionar, é por uma questão de segurança. Bom, se é por uma questão de segurança, a gente vai ter que pensar estratégias de segurança, ferramentas de segurança que não sejam contenção de corpos, que não seja botar um menino isolado de todo o resto, que não seja aprender para resolver um problema que é social da sua comunidade. E aí a gente faz a falácia da ressocialização. Não, a gente não ressocializa, a gente sequestra esse guri da vila, da família dele e põe num lugar isolado. A gente prende. Aí vai ressocializar, tu ressocializa se tu está socializado, se tu está num espaço de vivência comunitária, né? Não um espaço de ordenamento, né? De ordem, de horários a ser cumpridos, de posturas a ser feitas todas iguais, né? Ou de isolamento. Assim, pensar que esse sistema mata e pensar que esse sistema isola pessoas. Não dá. Não dá pra gente dizer que ele é educativo. Porque a gente não faz educação se não tiver liberdade, né? Liberdade de pensar, liberdade de dialogar. Mas o que a gente observa na relação com os adolescentes é uma ética deles que diz de uma relação de afeto e respeito, que nós adultos precisamos propor isso para os nossos jovens, né? E não esperar o contrário, né? Não me autorizar a tratá-los de uma forma arbitrária ou desrespeitosa e achar que eles têm um compromisso de me respeitar e me dar afeto, né?
Não é isso que acontece, né? Nós temos que propor uma relação de qualidade, né, para receber também em troca isso. E quando estão concluindo a medida e que eles dizem assim, ó, eu pensei que seria diferente. Eu pensei que eu ia limpar chão, varrer, limpar vidros, sei lá, né? E aí quando diz assim, não, a gente teve o espaço de conversar. Quando eles voltam, depois do cumprimento da medida, eles voltam no grupo, né? A gente encontra com eles na rua, a gente conversa. Então, quer dizer, houve um vínculo, criou-se um vínculo. E esse trabalho ele só pode ir além, ser desenvolvido com esse vínculo. Eu me sinto me tirando de moleque, achando que meu rap é que gera violência. Mas pelo contrário, o rap é meu atalho pra sair da decadência imposta por você que assiste a TV, espalhando a injustiça sem ao menos perceber. Nunca pisou na reserva, não conhece a nossa história, mas sai por aí falando um monte de lorota, mas treme quando vê uma flecha apontada na sua cara. E cara aí, te pergunto, e daí? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Nos últimos 15 meses, 3 jovens morreram após encerrar o cumprimento de medidas na Fundação Fé e Alegria. Entre eles, GS, que neste vídeo dá o seu relato sobre justamente o quanto se sentia cerceado. Este vídeo é um questionamento do quanto as medidas socioeducativas colocam os adolescentes em risco de morte. Este vídeo é uma homenagem aos jovens que têm seu direito à vida negado tão precocemente. Na noite escura, um negro foge e ninguém vê. Na noite escura, um negão foge e ninguém vê. Leva com ele a esperança e a razão. Leva consigo a liberdade no coração. O dia chega, os pés cansados, a exaustão. Nem dá ouvidos aos gritos loucos do capitão. Não dá ouvidos aos gritos loucos do capitão. Volta, negão! Volta, negro! Eu vou te pegar, negão! Pega! É libertário, não volta, não! Não volta! Vai! Vai! Vai, negão! Não volta! Ele é guerreiro, é o libertário.